Vem cá, você já se pegou pensando qual seria o melhor dia para você comprar sua ação ou seu fundo imobiliário? Claro, essa dúvida pode atingir todo mundo, afinal de contas, a gente quer o quê? Pagar cada vez mais barato. A filosofia de investimento que a gente prega aqui no canal é focada no Value Investing, lá do Warren Buffett. Ele diz o seguinte: compre bons ativos a bons preços. E será que teria o melhor dia para a gente pegar no melhor preço? Existe esse dia na Bolsa de Valores? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Mas antes de você entender qual seria o melhor dia para comprar a sua ação ou seu fundo imobiliário, a gente precisa lembrar daqueles conceitos que talvez você já saiba, mas até vale uma revisãozinha. Os conceitos de data ex, data com e data do pagamento. Quando a gente está falando de dividendos para as ações e de proventos ou rendimentos nos fundos imobiliários. Esses conceitos são essenciais para você entender aqui o raciocínio que a gente vai trazer nesse vídeo. Então vamos lembrar o seguinte: quando uma empresa anuncia um dividendo ou um fundo imobiliário anuncia o pagamento de rendimento, basicamente a gente tem o quê? Uma linha do tempo, ou seja, momentos específicos que vão rolando no tempo em que cada etapa vai chegar até o pagamento do dividendo ou rendimento que vai entrar lá na conta da sua corretora. Quando aparece lá no aplicativo da sua corretora, no extrato, o dinheiro que chegou de tal fundo imobiliário, de tal ação. Tem todo um passo a passo. E começa com o anúncio, que é o anúncio quando a empresa ou fundo imobiliário solta lá o fato relevante, dizendo que vai pagar X reais de dividendos ou rendimentos. Vamos adotar aqui como parâmetro das ações, porque das ações acaba sendo o modelo geral para tudo. Então, tem o fato relevante, que na verdade é o aviso aos acionistas. No caso das ações, fala lá o dividendo e aí vai dizer o seguinte: o valor do dividendo, claro, tem que ter o valor lá especificado por cada ação que você tem, vai ter a data com. O que é a data com? É a data com o dividendo. Lembra assim, data com o dividendo. Então é aquela data que se você comprar a ação, você vai ter direito a receber esse dividendo que está sendo anunciado. E aí vai um detalhe importante aqui. O pessoal me pergunta: Luan, essa data é a data em que eu já me tornei dono da ação após aquele prazo para liquidar a ação, que é D+2, ou seja, mais 2 dias úteis? Ou quando eu comprei? Quando a minha ordem foi lá executada no home broker? E a resposta é: a ordem foi executada lá no seu home broker, lá do aplicativo da sua corretora, fez a compra e está na Datacom, você vai ter direito de receber aquele dividendo. Então a Datacom é definitiva nesse sentido. Então mesmo que você depois venda a ação, depois dessa Datacom, você vai ter direito a receber. Então é a situação clássica em que você, por exemplo, estava lá com as suas ações de Banco do Brasil, só um exemplo, aí você decidiu vender, achou que a ação subiu muito, não quer mais, mas você garantiu o dividendo com a Datacom. Então você permaneceu com as ações na Datacom e depois vendeu após alguns dias da Datacom e mesmo assim vai receber o pagamento do dividendo. Porque é aí que vem o quê? A DataX, que é um dia útil depois da Datacom, é onde você não tem mais direito a receber, mas se você garantiu na Datacom e vendeu na DataX, você vai receber, porque a data do pagamento vem depois disso. Então você tem a Datacom, a DataX, que é um dia útil posterior à Datacom, e a data do pagamento. Então você pode ter comprado as ações na Datacom, vendeu na DataX e mesmo assim vai receber os dividendos na data do pagamento. Ou você, por exemplo, comprou ações na DataX, e que é um dia só depois da Datacom, e lá na data do pagamento você não vai receber nada na sua conta, porque você não comprou na Datacom. É preciso ter essas datas bem definidas para ter uma organização, senão ia virar uma bagunça, né? Imagina só, não ia ter nenhum critério. Claro, diferente a situação em que você tem a empresa anunciando e pagando no mesmo dia, mas não dá para fazer isso. A gente está na Bolsa de Valores, tem que ser um negócio organizadinho. Então precisa ter as etapas ali reguladinhas para você ter uma organização e saber efetivamente quem tem direito ao quê, naquele momento, no outro momento. Isso é muito importante. Então, esses conceitos aqui, você tem que gravar bem, porque é eles que vão definir se tem um dia melhor ou não para comprar a sua ação, o seu fundo imobiliário. E aí, vamos ao exemplo para você gravar bem o que eu estou falando? Começando com fundo imobiliário, só peguei como exemplo HGLG11. Aqui dentro do Investidor 10, você puxa aqui onde está os dividendos. Tem o dividend yield e os dividendos e logo abaixo tem as datas. O que tem aqui? O nome está dividendo, tá? É uma questão de conveniência. Às vezes o pessoal me cobra: ah, Luan, falou dividendo, mas o fundo imobiliário não é dividendo. Mas uma conveniência do pessoal se referindo a dividendo no modo geral, que é o rendimento da renda variável. Só isso. Mas tecnicamente é rendimento, ou pode ser até provento, não interessa. E aí temos aqui o que? A Datacom. Olha a Datacom aqui do caso do HGLG11. 31 de maio de 2024. Quando que é a DataX? Um dia útil depois. Só olhar no calendário, passou um dia útil depois,
vai ser a DataX desse dividendo ou desse rendimento do HGLG11, que vai ser pago no dia 14 de junho de 2024. O valor 1,10 por cota. E aí o detalhe aqui com o fundo imobiliário é o seguinte: como você tem pagamentos todos os meses, você vai conferir aqui, pagamentos todos os meses e bem definidinhos, e com um prazo bem curto entre a data com e a data do pagamento, no caso dos fundos imobiliários, você não percebe tanto impacto naquele ajuste da cotação, que é aquele ajuste que a B3 faz, um ajuste contábil, retirando do patrimônio do fundo ou da ação da empresa, não é retirando da cotação efetivamente, é do patrimônio, o valor que vai ser pago a título de provento. Por quê? Porque o provento, quando ele está no caixa da empresa ou do fundo imobiliário, ele faz parte da empresa ou do fundo imobiliário. E aí tem que ter esse ajuste. Agora, pela lei da oferta e da demanda, se o pessoal for comprar muito aquela ação e aquele fundo imobiliário e a ação subir, aí é outra história, não tem como você prever isso. Mas é isso que acaba acontecendo. E aí, na DataX é isso que acontece, porque a DataX você não tem mais direito a receber. Só que no caso do fundo imobiliário, como o pagamento é mensal e é tudo muito rápido, você às vezes não vai perceber isso. Aquele ajuste que você percebe muito mais claramente com as ações. Eu vou mostrar um exemplo de uma ação em que você conseguiu perceber isso muito bem. E aí, no caso do fundo imobiliário, o que seria melhor aqui? Eu comprar na Datacom ou na DataX? Claro, data do pagamento não serve para nada, porque aquilo ali é só uma data em que eu vou receber o dinheiro na conta se eu garantir a Datacom. Mas para eu pegar o melhor preço, será que a data do pagamento tem relevância? Não, na data do pagamento só está ocorrendo um dinheiro que já foi garantido lá no passado, esqueça. Agora, na Datacom, no caso dos fundos imobiliários, pode ser um momento interessante. Sabe por quê? Porque você vai garantir esse dividendo que vai ser pago já há poucos dias. No caso aqui, 14, 15 dias. Então você garante o quê? Aquela bola de neve na sua carteira, recebe dinheiro na sua conta todos os meses. E como no caso dos fundos imobiliários, a DataX não faz a cotação cair tanto, você não vê a cota caindo muito, assim como pode acontecer nas ações, então você não precisa se preocupar em querer comprar na DataX. Porque você poderia pensar, pô, na DataX, o preço cai mais. Então eu vou pegar na DataX para garantir um preço melhor, já que eu acredito que aquela ação ou aquele fundo vai continuar pagando mais dividendos no futuro. Então eu vou garantir um preço melhor agora. Então, só que com fundo imobiliário não funciona tanto assim, porque você não vê esse impacto de ajuste tão claramente, apesar dele acontecer. Porque é a mesma ideia, você tem um copo cheio, você esvazia o copo, então você tem um copo agora que não está com o seu conteúdo, que seria o dinheiro do dividendo, então tem que ter esse ajuste. Mas no fundo imobiliário você não percebe tanto isso. Então no fundo imobiliário é melhor você garantir o dividendo. Então o que seria melhor no fundo imobiliário? Comprar na Datacom, porque você vai garantir aquele fluxo de pagamento mensal, já o próximo pagamento alimentando ali a sua carteira. Agora, pessoal, com a ação, e a Auren Energia foi um exemplo muito claro, porque ela pagou um não recorrente bem grande por conta de uma indenização que ela recebeu do governo federal, aí você vai perceber aqui que o melhor momento, também você puxa aqui em dividendos, o melhor momento com Auren não foi você comprar na Datacom. Por exemplo, você teve dois pagamentos enormes de 1,50, Datacom 8/12 de 2023 e 4 de maio. Eu vou te mostrar o que aconteceu na DataX da Auren nesse aqui do dia 8 de dezembro. Aconteceu foi o seguinte, tá vendo aqui? 8 de dezembro, ação 14,93. Ela simplesmente no próximo dia que foi a DataX caiu para 13,10. Então no caso da Auren, você percebeu claramente que você teve um desconto bem grande ao comprar na DataX. Então, para o investidor que está acumulando ações de dividendos no longo prazo, comprar na DataX pode ser um momento bem interessante, porque olha o tamanho da queda. Só que você não vai receber aquele dividendo. Só que aí tem um detalhe. No caso das ações, ficar querendo garantir Datacom não faz muito sentido. Primeiro, porque tem uma queda forte nas ações, e segundo, porque é um não recorrente. Com fundo imobiliário você sabe que vai ter aquilo ali recorrentemente. Então no caso das ações não é nada recomendável você achar, vou garantir o dividendo, vou comprar a Datacom e depois vender. Não deu certo essa estratégia com a Auren. Na verdade a ação continuou caindo e caiu bem. Portanto, se você quer seguir pela estratégia de comprar fundos imobiliários na Datacom, faz sentido. A gente viu aqui, não teve nenhum tipo de situação falando que o HGLG caiu muito de cotação em DataX. Isso não acontece com fundos imobiliários por conta dessa dinâmica de pagamento mensal. Já com ações, o buraco é bem mais embaixo. Aqui efetivamente você vai tomar ferro, não vai dar certo você tentar essa estratégia. Ah, vou comprar a Datacom, vender na DataX. Não vai dar certo, olha isso aqui. O melhor teria sido você então comprar na DataX. Aí você conseguiu um desconto, tá, a ação caiu. Não tem como eu prever se a ação vai continuar caindo.
Ninguém acerta o fiofó da mosca, ninguém é mamãe de Ná aqui para saber que a ação vai continuar caindo ou vai subir depois. E aí, aqui entra um conceito muito importante e ninguém vai te falar, só nesse canal aqui, então já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, que é o efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. Efeito clientela. Por quê? Porque acontece o seguinte, empresa de dividendo é uma empresa geralmente madura, que tem um payout muito elevado, ou seja, uma empresa que distribui muito dividendo, muito dinheiro do lucro vai para os acionistas. Então esse tipo de empresa, para uma estratégia de dividendos, é o que o investidor previdenciário busca. Então, o que acontece? O investidor previdenciário, ele é um cliente do dividendo da empresa. Entenda dessa forma, você é um cliente, você está buscando dividendo. Ó, você está colocando dinheiro na empresa, comprando ações e buscando, na condição de cliente, por mais que você seja um investidor, é só uma analogia, você está buscando um dividendo de volta. E o que acontece? Se a empresa paga muito dividendo, os clientes vão fazer o quê? Comprar muitas ações. E aí, a ação faz o quê? Dá essa subidona forte aqui, como aconteceu na Auren. Tá vendo essa subidona forte aqui? Isso aqui foi o quê? O efeito clientela na prática. Claramente. Olha os clientes aqui buscando dividendo. Aí, ao mesmo tempo que quando a empresa paga muito dividendo ou anuncia muito dividendo, quando ela anuncia pouco ou não paga nada, aí ocorre uma queda. É por isso que o Barsi criou, por exemplo, o mapa do dividendo inteligente para rastrear os melhores momentos de comprar ações de dividendos, evitando esse efeito clientela aqui, porque aqui foi claramente uma armadilha. O pessoal comprou por causa do anúncio de dividendo. Olha quando começou essa alta aqui, outubro de 2023. Auren havia anunciado aqui já em maio dividendo, aqui já estava o dividendo próximo a ser pago com Datacom. Então foi claramente um efeito clientela. Então cuidado com isso, não caia no efeito clientela, seja um investidor consciente que busca empresas descontadas com expectativa de pagar bons dividendos no futuro. Não pegar um dividendo não recorrente, como esse caso que foi anunciado, comprar ali na Datacom, você vai acabar perdendo dinheiro. Sendo assim, você conseguiu perceber o seguinte: com fundos imobiliários, no geral, é preferível a gente comprar na Datacom. Com ações, é preferível a gente comprar na DataX e garantir um desconto. Agora, se na DataX a ação subiu muito, aí não vai fazer muita diferença. E a verdade é que, por mais que a gente tenha esses dois melhores momentos que a gente descobriu aqui com vocês, a verdade é que nada substitui um momento em que a ação teve uma grande queda, uma grande volatilidade, um político falou alguma bobagem, a ação caiu, teve alguma especulação, esse tipo de coisa que você está acostumado aqui na Bolsa de Valores. E aí, claro, nada substitui você comprar em momentos em que a ação caiu mais, se você acredita na empresa. Não estou dando nenhuma recomendação em Auren aqui, só é exemplo. Então, por mais que nós tenhamos dias mais interessantes para comprar, nada substitui aquele dia maluco que a ação caiu um monte. E nada substitui, claro, a consistência dos seus aportes. Você não tem que ficar ali achando que você vai ficar aguardando o melhor momento para aportar, e aí você não vai separar o dinheiro para o aporte. Separar o dinheiro para o aporte é a primeira coisa que você faz quando chega o seu salário, a sua remuneração. Nem que for para colocar na renda fixa para depois decidir onde vai aportar. É até melhor você fazer isso, para não fazer besteira. Chegou o seu salário, você vai pegar o percentual que você destina para aporte, vai jogar no Tesouro Selic, renda fixa, e aí você vai decidir o momento de aportar. Isso aí você está fazendo o quê? Uma reserva de oportunidades. E aí você vai olhar para esses momentos aqui. Por quê? Porque aí você vai garantindo o quê? Um retorno esperado maior. Quanto melhor o seu preço médio, quanto mais baixo ele for, e o curto prazo serve para isso, para você garantir um bom preço médio, maior a sua expectativa de retorno. Então faça isso, até porque se a gente está numa estratégia de dividendos, quanto menos a gente paga por uma ação no curto prazo, melhor será o nosso dividend yield on cost. É isso que a gente procura, que é aquele dividend yield, aquele retorno de dividendo que a gente tem em relação ao nosso preço médio, ao preço que a gente pagou pela ação, não o preço que está aí no mercado, na Bolsa de Valores. E aí, atrelado a essa questão, ainda também tem outra questão, que é a seguinte: viu, Luan? Qual seria a melhor forma para eu garantir uma rentabilidade no longo prazo? Eu entendi aqui os melhores dias, mas me diz uma coisa, o que é melhor? Eu aportar tudo de uma vez um dinheiro que eu ganhei de uma indenização, de um trabalho especial que eu fiz, por exemplo, um arquiteto que foi lá e ganhou 100 mil reais num projeto, ou um advogado que ganhou 100 mil reais numa causa. E aí o que é melhor? Eu pegar toda essa grana e já aportar de uma vez na Bolsa de Valores, colocar direto ações, fundos imobiliários, ETF e outras classes, ou eu ficar ali fracionando os aportes? E a resposta já foi dada para você pela Vanguard. Esse aqui é um estudo que a Vanguard fez. A Vanguard, para quem não conhece,
é a maior gestora do mundo de ETFs, então é referência no mercado, ela fez esse estudo. O que é melhor? Pegar a bolada e dar uma grande tacada e comprar tudo uma vez? Ou fazer aportes mensais? O que trouxe mais retorno para os investidores? E a resposta está aqui. Ela fez um estudo pegando aqui dados de várias décadas. Ó, Estados Unidos, 1926 a 2015. Reino Unido, 1976 a 2015. E Austrália, 1984 a 2015. E ela chegou à conclusão de que, em mais de 70% das situações, é melhor você aportar de uma vez. 2/3 das situações é melhor você aportar de uma vez, que a sua rentabilidade vai ser maior. Então a resposta técnica do estudo da Vanguard é isso aqui. Aportar de uma vez. Então eu seria pegar os 100 mil e aportar de uma vez. Mas vamos lembrar aqui, é sempre importante lembrar que a gente não é máquina. A gente é ser humano. Nosso psicológico é afetado por uma série de coisas. Então, sempre vai existir a barreira psicológica de aportar de uma vez e o medo de ver toda aquela bolada que foi todo um esforço que você teve para ganhar, ou você nem acredita que vai conseguir ganhar de novo aquele dinheiro. Imagina só, seu psicológico ser afetado. Então, por mais que tenha a decisão puramente racional de aportar de uma vez, qual que é a decisão razoável? Lembra daquela diferença do livro A Psicologia Financeira? Decisão razoável ou decisão puramente racional? Razoável é aquilo que se encaixa no teu contexto. Se você não aguenta ou você ainda não tem experiência na bolsa, não vá aportar tudo de uma vez. Faça o aporte fracionário, até porque isso vai te dar mais tranquilidade. E o que importa é você sobreviver na bolsa, não é ser o cara que vai ser o mais pica das galáxias, que vai conseguir aquela rentabilidade absurda. Então, por mais que a resposta técnica seja essa, só estou te mostrando o estudo, a verdade é que se você não aguenta, e a maioria das pessoas não vão aguentar, é melhor você ir fazendo aportes fracionados do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista da rentabilidade. Concluindo então, o que a gente viu aqui? Que com o fundo imobiliário é melhor você comprar na Datacom, porque você garante o dividendo ali que vai ser pago mensalmente e você não sofre tanto com a oscilação de preço que decorre do ajuste da B3 por causa da dinâmica do fundo imobiliário. Com a ação, é melhor você comprar na DataX, desde que você tenha uma expectativa de que aquela empresa vai continuar pagando bons dividendos. Não foi o caso da Auren ali no exemplo que a gente viu, que o pessoal acabou se dando mal com o efeito clientela, indo comprar uma ação que pagou um dividendo não recorrente, não era resultado da empresa, mas sim de uma indenização com a União, e que é melhor você aportar tudo que você ganha de uma só vez, aquilo que vai para a bolsa. Isso do ponto de vista puramente técnico, segundo o estudo da Vanguard, mas psicologicamente é muito melhor você aportar de forma fracionada. Colocar lá no Tesouro Selic, devagarzinho fazendo as suas decisões. É o que eu recomendo, inclusive. E é claro, se esse vídeo te ajudou, já clica aqui embaixo no botão de gostei, compartilha com seus amigos e já comenta aqui embaixo. Tem mais alguma dúvida que você gostaria que eu sanasse em algum vídeo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!